Vez, Cláudio, doutor Ari, você que está nos assistindo, uma honra estar aqui nesse programa que é verdadeiramente independente, a live, tudo é política e eu estou muito feliz aqui em estar podendo expor as nossas ideias para o dia decisivo que é amanhã lá no Senado Federal e na Câmara também, no Congresso Nacional. Excelente. Por que essa candidatura? Porque Davi já deu. Davi já deu. Já Viu, deu. Brenda? Davi já deu. E na inversão de valores que a gente vive hoje no país, com todo respeito à pessoa, mas a gente precisa ver as atitudes, tem um histórico, não é ninguém desconhecido do brasileiro, principalmente dos senadores que foram presididos por ele, eu sou um que fui presidido por ele durante 2 anos. Hoje, o Davi virou Golias. O Davi virou Golias. Porque naquela época, em 2019, quando nós chegamos no Senado Federal, 2/3 renovados, aliás, vamos ter agora nos próximos meses, essa turma muitos deles indo buscar a reeleição. Naquele momento a gente viu um cenário que estava montado para Renan Calheiros. O Golias era o Renan. O Renan era o Golias naquela época, o Brasil todo conhecia e se juntou. Pressão de fora da sociedade, dos que estavam chegando ali com a energia das ruas para o mandato, e nós conseguimos, através do voto aberto, através da transparência dos senadores mostrando o voto, derrubar o Golias da época, que era o Renan Calheiros. E o interessante, Cláudio, é que o primeiro acordo que foi descumprido ali pelo Davi, que tinha o objetivo nosso, né, ali de fazer com que o Senado se aproximasse da sociedade, porque ele já estava apartado há muito tempo, que houvesse ali um reequilíbrio entre os poderes, que pautas importantes do povo brasileiro fossem colocadas para votar, mas o primeiro compromisso dele era com o voto aberto, que elegeu o Davi Alcolumbre. E no discurso de posse, eu até coloquei nas minhas redes sociais, o discurso de posse, naquele mesmo 1º de fevereiro, um sábado, curiosamente, coincidentemente, que vai se repetir amanhã, um sábado. O Davi eleito, recém-eleito ali, disse com todas as letras: essa é a sessão derradeira do voto secreto. Exato. Vou fazer tudo para acabar da minha... Não moveu uma palha durante a sua gestão. O que a gente viu de lá para cá? Davi passa o bastão, como se fosse um clube privado do Senado, para o Rodrigo Pacheco. Todo mundo também está vendo o que o Brasil está vivendo, porque o Senado está inerte, né, e completamente desequilibrado, a harmonia entre os poderes. Tem 2 poderes que hoje esmagam o Senado Federal, e agora o Pacheco está querendo passar o bastão para o Davi. Poxa, o que é que nós estamos fazendo lá dentro do Senado Federal com um custo de quase 7 bilhões para a sociedade, para o continuismo? Para continuar o que está aí, censura, preso político em pleno século XXI, todo tipo de barbaridade que a gente está vendo de inversão de valores e prioridades no país, não. Então, por dever, coloquei meu nome, inclusive cumprimento, o astronauta vinha, estava tudo programado, o astronauta Marcos Pontes, para fazer esse debate aqui, mas teve um problema de saúde, mandou um abraço aqui para todos, conversamos bastante, quase todos os dias, né? E acho importante a candidatura dele. A candidatura de Marcos Duval também muito importante. Nós temos ali pessoas que não estão se rendendo a esse, que antes era sistema, agora a gente chama de regime, né? E que a gente precisa tentar, cada um tirando um pedacinho de voto do Davi, pelo relacionamento, pela amizade que foi construída, né? E quem sabe levar essa eleição para o segundo turno, que é um milagre. A gente sabe que o jogo é bruto, é um milagre, mas eu fui eleito por um milagre, pelo povo cearense, contra o presidente do Senado à época, que era Eunício Oliveira. Por que esse milagre não pode acontecer com a mobilização nacional pelo voto aberto, se a gente tivesse mais líderes nesse país, deputados, ex-presidentes, pessoas formadores de opinião, pedindo o voto transparente, que não é pedir muito, é saber como é que o senador vota de acordo com o que o eleitor pensa, com o seu eleitor, e ainda mais agora que a gente tem eleição no ano que vem, né? Então era a chance que a gente tinha com o voto aberto para derrubar o Golias da vez, que é o Davi. Mas
Vamos esperar até amanhã, esse movimento está crescendo do voto aberto, mesmo sem essas lideranças fazendo esse papel fundamental, mas amanhã a gente pode ter surpresa, vamos trabalhar para isso. Você me disse, você citou que ano que vem tem eleição, às vezes a gente ainda parece estar em 2024, né? E a gente já está em 25, ano que vem tem eleição, até me deu aqui um arrepio na espinha. A eleição já é ano que vem. Você falou do jogo é bruto, e aí passou pela minha cabeça aqui, inclusive, alguns fatos recentes, né? Assim, só para mostrar para vocês, nossos espectadores, como o jogo é bruto. Eu vou lembrar para vocês que Eduardo Cunha, talvez aí um símbolo do Centrão, presidia a Câmara dos Deputados, foi o responsável por abrir o impeachment de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi empichada. Meses depois, foi empichada com aval do STF. Meses depois, Eduardo Cunha é afastado do cargo pelo STF. Perde a presidência, perde o mandato, é preso por Sérgio Moro. Aí a roda da fortuna gira. Anos depois, ele é descondenado, reabilitado politicamente, inclusive vai voltar ano que vem para disputar de novo a Câmara dos Deputados. E tudo isso com aval do STF. Qual é o capital que ele tem? Como que ele usa esse capital? Por quê? Porque a gente precisa entender como é que essa política é feita. Eu sei como ela é feita, mas eu quero que você diga para a nossa audiência. Essa palavra capital político, ele vai para outro capital também, né? Que é a coisa do material. A gente sabe como é que funciona. O Davi hoje é o operador de emendas do governo Lula. É como se fosse uma liderança do governo Lula dentro do Senado com relação a essas emendas parlamentares. E aí tem troca de apoio, troca de favor. Fora isso, tem cargos, e não são poucos. Tem cargos, né? Cada secretariazinha da mesa tem direito lá a uma ramificação de cargos. Nas comissões, o presidente de comissão tem uma ramificação de cargos. Tudo pago com seu dinheiro, é claro. Repito, o orçamento do Senado Federal, ele é maior do que a maioria das capitais brasileiras. Eu acho que só 5, se eu não me engano, 5 são maiores do que o orçamento do Senado Federal. Capitais brasileiras, que tem que cuidar da saúde da população, o Senado gasta 7 bi, quase, do dinheiro de quem paga imposto. E você não vê essa casa dizer a que veio, né? Então, você falou que essa reeleição já está chegando, o período de ano que vem, é ano que vem mesmo, dá um arrepio, porque de 2 em 2 anos você tem isso. Eu vou colocar em pauta uma das minhas propostas para acabar com reeleição. Sim. No executivo, principalmente. Eu sou a favor de todos. Inclusive, sou contra a reeleição, não vou para a reeleição. Deixei isso claro na campanha de 2018. Mas no executivo é mais pernicioso ainda. Porque o cara já começa o mandato sabendo o que fazer, como não pode se desgastar para continuar. O poder é uma coisa impressionante. Então, vou colocar em pauta, está inclusive maduro isso no Senado Federal. Né? A gente percebe, conversando com vários líderes, para acabar com a reeleição, passar para 5 anos, né, no Executivo. E outra coisa, coincidir o calendário, viu, Cláudio? Com o Senado, com Ari, o deputado, você que Senado. Para fazer uma eleição só para presidente da República, para governador, para senador, para deputado estadual, para deputado federal, só de economia, isso aí que daria de bilhões, de dezenas de bilhões, para se montar uma eleição, já justifica muita coisa. Mas isso daria uma estabilidade maior para o país, uma previsibilidade. Vou colocar em pauta. Tem vários projetos lá nesse sentido. Anistia aos presos políticos. Outra pauta minha, caríssima. Já vi com a nossa equipe, para a gente colocar direto no plenário. É impossível você colocar a cabeça no travesseiro e dormir vendo a injustiça que está acontecendo com milhares de famílias no Brasil. Pessoa que foi lá, para dar um exemplo mais absurdo, mas tem outros absurdos, que pessoas que nem lá estavam, na Praça dos Três Poderes, que estão condenadas. Mas aquela senhora, a Débora, que pintou com batom a estátua lá do STF. Gente, aquilo ali você pega uma água, passa, errou, teve uma punição, pena alternativa, mas 15, 17 anos, longe das filhas pequenas, sabe, quem errou, gente, tem que pagar. De forma exemplar, mas de acordo com a lei do país.
Essas pessoas não tiveram ampla defesa, contraditório, não tiveram os seus advogados acesso aos autos. Como é que a gente pode ter pacificação? Aí todo mundo fala em pacificação, né? Você vê o governo Lula falando em pacificação, o presidente Pacheco falando, mas a anistia que pacificaria. Ora, se poucos anos atrás você anistiou sequestrador de banco, sequestrador de embaixador, de avião, criminosos, e essas pessoas que não são criminosas estão passando por isso, o Clezão morreu na cadeia, sob a tutela do Estado, com pedido para ser solto da PGR. Então, esse sentimento de indignação é meu, pedido de impeachment de ministro. Vou colocar em pauta imediatamente. Tem lá 60 robustos. É efeito até pedagógico. Quando começar a analisar, mas não vai passar os senadores. Deixa os senadores botarem o dedo e dizer que não afasta. Nem abrem, deixa colocar. Eu acho que nós precisamos fazer com que o Senado se dê ao respeito para que a gente volte a ter democracia no Brasil, porque hoje a gente tem ditadura. Muito bem. Olha só, nós temos vários convidados aqui, por favor, eles agora ficam à vontade para fazer pergunta. Ele está com o microfone, manda ver. Senador, eu quero que você reaja à declaração do Bolsonaro esta manhã à Band de Goiânia. Ele disse o seguinte: amanhã vai dar via ao Columbre, independente do PL apoiar ou não. Apoiando, nós vamos ter a vice-presidência do Senado e 2 comissões boas, além da relatoria do orçamento, que vai para o nome conhecido de vocês aqui. Se a gente resolver apoiar o Marcos Pontes, a gente fica sem nada. Então, assim, é uma questão de ele ser atraído para a colmeia pelo mel ou ser afastado pelas picadas das abelhas. Então, o seu papel seria, então, convencer ele que é uma má escolha, ou porque ele está dizendo, independente do PL apoiar ou não, o Columbre vai ganhar. Tá certo isso? Para que serve a oposição, né? Que voz a sociedade vai ter num momento dramático como esse? É aquela velha história, os fins justificam os meios? É isso o papel dos líderes, de jogar a toalha? Não, o voto é secreto, vai ganhar. Por que a gente não faz uma tentativa em conjunto com o voto aberto? Já imaginou uma campanha? Todos essas pessoas influentes falando do voto aberto, será que não tinha chance mesmo? Quem é que vai mostrar o voto no Davi Alcolumbre na altura do campeonato? Vai ter. Mas vai ficar difícil para conseguir a reeleição, no meu modo de entender. Essa pessoa vai ter dificuldade. Aqueles que vão esconder o voto ou mostrar o voto no Davi Alcolumbre. Então, eu respeito muito o presidente Jair Messias Bolsonaro. Deixou um legado importante para a nação em várias áreas. O principal deles, no meu aspecto, na minha percepção, foi levantar os brasileiros para gostar de política. Isso a gente precisa ter gratidão. Foi muito importante, né? É um grande líder político hoje da direita, dos conservadores, mas cometeu esse erro, no meu modo de entender. Assim como foi cometido o erro na época da CPI da Lava Toga, de pedir para retirar as assinaturas, né? No momento que estava propício, a gente estava chegando, estava com maioria ali para fazer, conseguimos as assinaturas. A questão do ramagem também, que ali foi que montou em cima o STF a partir daquele momento, né? E a gente está vendo a insegurança jurídica, um caos completo a partir do momento dessas invasões, que o Senado foi se apequenando e podia ter também o apoio naquela época do governo. O legado de Bolsonaro é importante, tem muito mais acertos do que erros, estatais dando resultado, está aí o resultado do governo Lula, terrível, né? Nós tivemos aí a questão da meritocracia, tivemos a liberdade econômica, a reforma da Previdência, fantástico, mas é um erro, inclusive eu digo internamente, com os colegas senadores, né, que esse erro pode custar muito caro para o Brasil. Eu espero estar errado. Eu espero vir aqui pedir desculpa depois, né, assim, de que, poxa, que bacana, conseguiu anistia rápido desses presos, a oposição conseguiu ocupar esses espaços e está aí um pedido de impeachment. Tem um aspecto que eu quero aproveitar uma carona aqui, antes de passar para o Danilo, que é o seguinte, o senhor até citou, pedir para a Brenda dividir a tela e colocar aí as notícias do dia, né? Porque a gente teve aí, a informação do déficit das estatais, fechou 2024 com um recorde absoluto da história, tá? Então, assim, volta um pouquinho só,
Coloca ali, ó, só o título aí pro pessoal ver. Aí, ó. Déficit das estatais dispara e Correios lideram o rombo. Não é só dispara, não. Esse aqui, o recorde, ele é histórico. Pode baixar na matéria, só para pegar aqui carona no que você acabou de dizer, né? Porque é disso que se trata. Tá aí, ó. Atingirá aí 6,7 bi, tá? O déficit das estatais em 24. Pior resultado da história, de acordo com os dados aí divulgados pelo Banco Central, tá? O valor é 10 vezes maior que o registrado em 23, tá? Quando as empresas públicas da União tiveram um déficit de 656 milhões. Eu aproveito já para te perguntar, assim, o que o Congresso pode fazer diante desses números? Porque o Congresso tem essa prerrogativa de fiscalização da presidência. A gente aproveita justamente essa sabatina aqui, até para a gente poder se debruçar sobre o que efetivamente é possível fazer e o que efetivamente não tem sido feito. Esse anúncio do déficit dessas estatais, ele vem sendo vamos dizer assim, registrado, né, pela imprensa já há vários meses. E eu vejo muito parlamentar de oposição gravando vídeo. Eu acho que assim, há uma confusão hoje entre o papel. É claro que hoje a comunicação é 80% da atividade política, talvez, ou pelo menos assim, 80% da atividade política ela é feita com a comunicação, 70%, 80%. Mas você não pode substituir a atividade política pela atividade de comunicação. Por quê? Porque a atividade de comunicação ela não tem um efeito prático do ponto de vista de cobrar dos órgãos de fiscalização, de chamar, de convocar o presidente de uma estatal, como dos Correios, que está batendo recorde, para uma audiência pública, para ele ser sabatinado, para ele ser interrogado, ou até você enviar requerimentos de informação para entender os detalhes, né, do que está acontecendo na gestão dos Correios. Então fica absolutamente... Vamos lá, uma oposição coesa, como a gente tem, pelo menos tinha até pouco tempo, mas temos que reconstruir essa oposição, ela consegue muito resultado sem ter presidência de comissão, sem ter cargo na mesa diretora. O exemplo que a gente teve na gestão Pacheco. Quantas vezes nós chamamos Lewandowski lá? Tu acha que o governo Lula queria? Que o PT gostaria? Nós conseguimos convocar. Ministra Nízia Trindade, da mesma forma, dezenas, centenas de requerimentos de informações, pedidos de investigações à TCU, mesmo sabendo que existe o aparelhamento, o sistema é bruto, mas a oposição está incomodando. Você acha que o governo Lula, com todos esses erros dele, claro que ele não se ajuda, é um governo que só pensa em torrar dinheiro, em vingança, só pensa em projeto de poder, não faz o seu dever de casa, né? Declarações estapafúrdias, né? Todo dia, mas a oposição tem feito um trabalho de mostrar as vísceras disso com audiências públicas, né? O que a gente fez também com relação à censura, que esse governo se cala, muito pelo contrário. O próprio AGU, ela entra com o Ministério da Verdade, né, querendo censurar, querendo calar. Nós levamos lá aquele português, o Sérgio Tavares, que foi detido no aeroporto, constrangido, com perguntas políticas. Chamamos o delegado da Polícia Federal, que revelou que mais de 120 mil pessoas são monitoradas pelas suas opiniões no Brasil. Isso é grave. Falou lá para os senadores, uma audiência que eles não queriam, mas nós conseguimos. A Maria Corina Machado, a líder da oposição, lá, uma das grandes líderes da oposição lá da Venezuela, o PT fez 80 páginas, o governo Lula, para desfazer ali um discurso, para desfazer a sessão. Nós mantivemos a sessão. Ela não pôde ir pessoalmente, porque o ditador da Nicarágua, amigo do Lula, não deixou. O ditador da Venezuela, amigo do Lula, não deixou. Mas ela foi virtualmente lá e passou horas conosco. Então, a oposição não precisa, respondendo um pouco daquela pergunta de posições em mesa, para fazer o seu trabalho, né? Eu acho que a oposição coesa, e a gente tem feito isso. Tem incomodado com várias demandas, né, fiscalizando o executivo. Esse negócio de emenda, é ótima essa sua pergunta, porque eu sou contra. O meu projeto, eu tenho um projeto, uma PEC, faltam poucas assinaturas,
para a gente conseguir acabar com a emenda parlamentar, para pelo menos tramitar e debater isso. Não é papel de legislativo ter emenda parlamentar. Isso é desvio de função. Isso é para se perpetuar no poder. Isso é para essa conchavo, troca de... para regulamentar esse tipo de coisa que não é republicano, no meu modo de entender. O que é para o senador e o deputado fazerem? Leis, construírem leis para o país e fiscalizar. Esse é o papel. Isso foi inventado há pouco tempo, o negócio de emenda parlamentar, que é ruim para o Brasil. E na minha gestão como presidente do Senado, vou colocar para acabar, para votar isso aí, para que a gente não tenha mais esse instrumento que não é bacana para a nação. Shimano, manda ver. Bom dia, Cláudio. Bom dia, doutor Ari. Bom dia, senador. Queria te perguntar como que você avalia que vai ser o impacto, né, dessa eleição, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, como será o impacto dessas eleições nas eleições de 2026 e nas eleições de 2028 também. No seu estado mesmo, lá no estado do Ceará, o Eumano deve vir à reeleição, o próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, também se afastou da liderança do governo, já pensando em uma pré-candidatura ao Senado Federal em 2026. Então, como o senhor avalia que o impacto dessas eleições nas casas legislativas terá nas eleições, tanto municipais de 2028, como na eleição também de presidente, senador, governador, em 2026? Pois é, a gente, assim, tem todo um tabuleiro do jogo político, né, com essa eleição, com esse continuismo que está aí como favoritismo, né, como favorito, que é o continuismo de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira, né, com o Davi Alcolumbre, que vota 80% com o governo Lula e o Hugo Mota vota 90% com o governo Lula, né? E essa coisa de fake, de PL de censura, começaram com eles. O Hugo Mota votou a favor disso, importante que a população saiba, e o Davi Alcolumbre era o presidente que colocou, foi o presidente que colocou em pauta o PL da censura. Preso político Daniel Silveira, o Hugo Mota votou para entregar a cabeça dele para o STF. Então, o contexto das eleições que vão acontecer no ano que vem, que estão em cima, daqui a pouco senadores e deputados vão tentar buscar cargos aí, reeleição ou outros destinos, elas são impactadas com a eleição dessa, mas eu acredito que o mais impactado é o povo brasileiro, que está com medo de se manifestar nas redes sociais. Você viu essa semana o que aconteceu? Né? Quer dizer, eles não têm nenhum pudor de esperar passar a semana. Vamos deixar aqui para a gente reeleger, colocar o Davi Alcolumbre de volta e colocar o Hugo Mota. Vamos ficar quietinho aqui uma semana. Eles não tiveram nem o pudor. Carla Zambelli foi caçada ontem. Você viu a declaração do ministro Gilmar Mendes dizendo que a prioridade do primeiro semestre do STF é regular as redes sociais. 7 pedidos de impeachment chegaram nesses últimos dias lá no Senado Federal. Você acha que Davi Alcolumbre vai dar sequência a algum deles? Já disse que não vai. Entendeu? Então, eu vejo que o impacto grande é na sociedade, né? E a gente precisa, nós estamos para defender a sociedade. Aí vem alguns e colocam assim, com o argumento, não, mas aí vai ficar isolado. Se perder, olha o que o Pacheco fez, isolou, não tinha espaço. Sim, perseguido. E daí? E o povo está sendo perseguido. Temos presos políticos. Isso não é o preço da verdade? Isso não é um preço de defender uma sociedade com os valores, com os princípios, que ela precisa de alguém. Quem que vai ser a voz da sociedade? Então, eu sei que é muito difícil amanhã, né? Tenho consciência disso, mas a gente só tem uma chance, que é através do voto aberto, de uma campanha nacional, uma mobilização, para que os senadores e deputados mostrem o voto. Aí a gente derrubaria o Golias da vez. Eu devo lembrar que quem nos assiste, né, a oposição, inclusive no Senado, com a liderança do Rogério Marinho, conseguiu avançar, votar, aprovar vários projetos que a velha imprensa tem a mania de chamar de anti-STF, mas que na verdade são projetos que restabelecem, né, as prerrogativas aí do Senado. Na Câmara isso aconteceu também, com a Carolina de Tone, presidente da CCJ, mas isso dá uma dimensão de que não adianta você ter um discurso rígido, de que isso só vai acontecer
se você tiver isso. Na política não acontece assim. E o exemplo é esse que eu estou dando para vocês. No Senado, mesmo o PL sem comissão alguma, sem comando de comissão alguma, sem nenhum cargo na mesa diretora, conseguiu aprovar várias pautas. A questão do marco temporal, essa questão de reduzir as decisões monocráticas, limitar as decisões monocráticas dos ministros, a PEC antidrogas. Então, isso tudo aconteceu, né? São pautas da oposição que foram tracionadas sem você ter cargo nenhum. Na Câmara, você tinha um cargo e conseguiu também tracionar essas pautas. Algumas também não foram possíveis. Por exemplo, no caso do PL da anistia, quando estava ali, em determinado momento, a Carol colocou para votar e o Arthur Lira mexeu no jogo, substituiu membros da comissão e a história a votação foi suspensa. Então, isso é importante o seguinte, para que a gente possa fazer, quando eu falo aqui de qualificar o debate, é justamente você sair dessa narrativa também de manada. Isso só pode acontecer se tiver isso, aquilo. Não, pode sim. É mais difícil, é mais fácil, depende do teu poder de articulação. Por exemplo, a questão do impeachment de ministro do Supremo, que só pode ser convocado, só pode ser autorizado pelo presidente do Senado, embora eu discorde, eu acho que não tem legislação, mas tudo bem, vai ali pela interpretação do Supremo e tal. Por que a oposição não costura uma maioria para mudar isso, para aprovar a legislação que retire do presidente do Senado essa prerrogativa? Coloque, por exemplo, na mão das lideranças partidárias que possam se reunir e decidir, né? Na verdade, a legislação ela não está definida nesse ponto, né? Fico aqui com... Não, inclusive tem um PRS do senador Lazier Martins, esse projeto está lá ainda, né? Que a gente tem conversado nas reuniões de oposição. Quero deixar muito claro aqui, embora eu não concorde com o PL nessa decisão, eu tenho o maior respeito pelos senadores que têm feito um grande trabalho, né? A gente tem conseguido, com essa coesão, essas vitórias que você acabou de falar, no Senado, sem ter presidência de comissão. Aliás, quando o Pacheco arrumou uma comissão lá na frente para o PL, né, que arrumou uma para a comissão de esportes e outra para a comissão de direito digital, eu achava que na comissão de direito digital, que tem a ver com censura, a gente iria deslanchar, né, com chamamentos, com audiência pública. Muito pelo contrário. A gente conseguiu mais coisa até com a base governista, olha que loucura, quando teve o PL na presidência. O Felipe Martins é um caso, né, que foi um requerimento meu para ouvir sobre a prisão ilegal, sobre essa história dessa viagem para os Estados Unidos, que não houve, para ele dizer os bastidores. O presidente da comissão ficou adiando, e eu sem entender, porque a população estava ali naquele momento quente, e aí depois chega uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para ele não vir. Ou seja, a comissão nem tinha convidado ainda uma audiência que nós tínhamos aprovado semanas, quase um mês. Então, as coisas não funcionam, não são bem na lógica. A sua pergunta sobre... Tem esse PRS do senador Lazier, que tem prazo para o presidente, ele dá prazo. Dá prazo para o presidente. Para o presidente colocar em plenário. Pega lá a definição da Advocacia Geral do Senado e coloca para a soberania do plenário. Tem, se eu não me engano, são 15 dias que tem nesse prazo. É obrigatório ele colocar e livra ele até dessa decisão. E livra ele. Vai para a mesa primeiro, vai para a mesa e depois vai para o plenário, se não tiver. E eu acho que isso é democracia. Um dos projetos meus também é colocar cada parlamentar, independente se é do PT, se é do PL, cada parlamentar vai poder colocar um projeto no plenário, na minha gestão. Por quê? Porque a gente vê lá, eu tenho centenas de projetos, vários colegas, porque não somos amigos do rei, porque combatemos muitas vezes, criticamos, os nossos projetos não andam, né? Fica parado na gaveta. Então nós vamos dar abertura, o cara vai lá, defende o projeto que ele quer, né? Dá tempo para a gente fazer o debate e nós vamos votar no plenário. Isso aí eu me comprometo também pela democracia de verdade, lá no Senado Federal. Ari, sua pergunta aí. Primeiro eu queria cumprimentar o senador
pela iniciativa. Eu já acompanho a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, há quase 60 anos. E já vi várias situações. Já vi situações em que a maioria preenchia de cabo a rabo da presidência da Câmara a todas as comissões. Essa proporcionalidade de partidos começou ainda no regime militar. Por quê? Era importante se ter na direção da casa a oposição. Por que era oposição? Porque o presidente da casa, a direção da casa não é de um partido, de todos os deputados, de todos os senadores. Quem dirige a casa dirige o colégio. Então, isso foi um consenso. De repente isso começou a mudar. Talvez pela importância maior que o legislativo passou a ter. A força do legislativo é muito maior. O senhor falava sobre a questão das emendas parlamentares. As emendas parlamentares eram a tônica do orçamento da União até 64. A Constituição de 67 eliminou a possibilidade de qualquer iniciativa parlamentar de despesas. Isso foi uma das bandeiras da Constituinte. Voltar a iniciativa parlamentar no orçamento. E foi andando isso. Quando, no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, foi a emenda constitucional 100, que deu a obrigatoriedade de executar as emendas parlamentares, eu cheguei a dizer, vocês estão malucos? Isso vai dar uma confusão que ninguém vai conseguir. Na verdade, foi uma delegação ao Legislativo. Mas aonde é que trava isso? Se deu a delegação do Legislativo para um lado, mas uma outra obrigação do Legislativo é praticamente não executar, que é controlar. O Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas da União tem que fazer relatórios, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Isso tem que ser tudo aprovado. Cada situação dessas de contas, como desse caso das estatais, tem que passar pelo Legislativo. Mas, de repente, num parecer do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas passou a ser um órgão que ninguém... Eu digo com toda a franqueza, eu não sei para o que faz. Exatamente o que faz. Então, o Legislativo tem que assumir. Se quer fazer emendas, se quer ter responsabilidade da lei orçamentária, que assume também a responsabilidade de controles, dos controles e de verificação da execução. Então, se o deputado faz a emenda não é do deputado depois de aprovada é lei. Tem que ser cumprida, é uma lei como outra qualquer. Então tem essa questão. O senhor colocou muito bem isso. A outra questão que o senhor colocou perfeito, que é importante que a oposição coloque nesse debate, porque as pessoas hoje, com esse debate, com a sua colocação, senador, as pessoas estão sentindo a importância do legislativo em que elas votam. Essa importância do voto no legislativo, a sociedade tem que entender cada vez mais. Então, essa colocação da oposição dizendo, estamos aqui nos opondo a isto. Se ficasse só no roldão, não estaria esse debate, não estaria acontecendo. Como o senhor colocou muito bem, questão eleitoral. Nós ainda vivemos uma situação eleitoral anacrônica feita pela Revolução de 30. Um código eleitoral que é do Chico Ciência, do Chico Campos. Tribunal Superior Eleitoral foi uma coisa feita pelo Getúlio. Para quê? Para controlar a eleição. Tirou a eleição que era distrital, para evitar que o cacique regional tomasse conta do poder, criou a proporcional nos termos do Assis Brasil, com o objetivo de dar voz a minorias, mas ao mesmo tempo criou um código eleitoral em que você tem um imperador da eleição. A eleição já não é mais do povo. Brasília diz quanto gasta, da forma como gasta, quem elege, quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato, da onde é que... E isto começa a acabar a democracia aí. Então, o senador colocou muito bem, e este é o trabalho da oposição, e é isto que esta candidatura dele faz. Traz, na oportunidade em que se disputa a presidência do Congresso, traz ao povo essa discussão. Excelente. Ari, você tem alguma pergunta para o senador? Tenho. Então pergunta. Senador, good day after.
A pergunta é o seguinte: deste trabalho todo, como ficamos na segunda-feira? Segunda-feira, cabeça erguida, né? Dependendo do resultado, se for para ganhar, muita manga para fazer, puxar ali os colegas para fazer o que tem que ser feito no Senado. Se perder, vamos perder ganhando. Por quê? Porque a sociedade vai se sentir representada e nós vamos estar juntos com os colegas para continuar o trabalho pelo Brasil que nós vamos fazer. Isso faz parte. Eu vejo muito o espírito desse programa aqui, cidadania. Né? Cidadania. Esse debate que nós estamos travando está gerando aí uma grande despertar de consciências dos brasileiros com relação à questão do papel da oposição, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas além de carro com motorista, de apartamento funcional, auxílio moradia, plano de saúde vitalício, poder contratar até R$250 mil por mês. Cada gabinete de senador tem direito aí a cerca de R$70 milhões só das emendas constitucionais. As impositivas. Fora da questão aí das operações que são feitas de secreto, de tudo, que aí se perde a conta. É tão guloso a coisa que não para. Eu, por exemplo, com esse dinheiro, que eu não vou, é uma questão de responsabilidade com o meu Estado, eu coloco de forma muito democrática para todos os 184 municípios do Estado do Ceará. Independente de ser administrado pela esquerda, pela direita, o povo não tem culpa dessa briga política. Eu coloco lá com transparência. No Senado Federal, nós vamos trabalhar para acabar esse instrumento. Porque isso é pela perpetuação do poder. Vamos pegar aqui... Se você, que está nos assistindo agora, quiser concorrer ao Senado, como é que você vai disputar? Olha a concorrência desleal com alguém que passou 8 anos no mandato com pelo menos 70 milhões de reais colocando nas cidades, estando lá inaugurando obra. Tá tudo errado. Tá tudo errado, né? Então, vou trabalhar para acabar. Se não for possível diminuir e deixar a transparência total no site do Senado, como eu faço com o meu. Se você entrar no meu site, www.eduardogirão.com.br, você vai ver para onde foi cada centavo para todos os municípios do estado do Ceará, e eu faço questão de ir pessoalmente nos finais de semana fiscalizar. Ô Girão, você sabe que tem um negócio que assim, para mim define muito, né, que tipo de relação é que nós, eleitores, cidadãos, pagadores de impostos, temos que ter com a autoridade. Davi Alcolumbre, ele não dá entrevista, tá? Ele não atende telefone, porque é jornalista, ele não conversa com ninguém, ele não faz o que a gente chama de accountability, ele não presta contas à sociedade. Eu me lembro que quando, anos atrás, ainda na gestão anterior dele, o jornalista que trabalhava comigo, Diego Amorim, tinha feito umas matérias que o grupo dele não gostou, que tinha a ver com o negócio de avião da FAB, etc. e tal. E ele ficou chateado. E aí ele esbarrou com o Diego no Senado, lá na chapelaria, e o Diego perguntou: senador, o nosso café. E a reação do Davi, veja, a pergunta, e o nosso café? Porque vamos tomar um café para conversar sobre política, bastidores, ter informação. O jornalista trabalha assim, né, conversando com as autoridades. E o Davi pegou nos braços dele assim, encostou ele na parede, encostou o rosto no rosto dele e falou assim: eu não tomo café com inimigo. Então, assim, ele chegou assustado, até me relatou isso depois, e eu mandei o recado via assessoria para a presidência da casa, que eu acho inadmissível uma autoridade ter esse tipo de comportamento, seja com quem for, especialmente com a imprensa, especialmente com uma imprensa crítica, né, que tem o seu papel de fazer a fiscalização. Então, assim, eu acho que isso dá um pouco a dimensão de como a gente deve enxergar essas autoridades. As autoridades falam com a imprensa, falam com o cidadão, prestam contas do que fazem, ou se acham no direito de não prestar conta alguma.
são senhores do próprio poder que lhes é delegado pelo eleitor. Quer dizer, na hora da campanha, fazem campanha, abraça, né, aperta a mão, come pastel. Uma vez eleito, vira as costas para o cidadão e não quer mais saber. Então, eu acho que isso serve de referência, né, para cada um que está aí nos assistindo, para entender como é que funciona. Né? Aqui eu gostaria de estar aqui com o Davi também conversando, para entender o que ele pensa e ser questionado, mas ele não se permite ser questionado. Então, eu acho que isso aí já serve de parâmetro. Juan Carlos, do ranking dos políticos, diretor do ranking dos políticos, por favor. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senador Girão, dos senadores mais combativos da nossa República, né, do nosso Senado. Senador, amanhã nós teremos uma batalha de Davi contra Golias invertida, né? Uma batalha hercúlea, onde o Golias é Davi e o Davi é Golias, né? Essa é a grande verdade. Tenho duas perguntas, né? Para mim fica muito claro, a sua agenda está posta. É uma agenda, eu não diria com um pacote anti-STF, eu diria um pacote pró-Brasil. Né? Nós deveríamos colocar dessa forma ou pensarmos, né, dessa forma. Mas quais seriam as suas pautas pró-economia no momento em que amanhã, no dia de amanhã, teremos aumento de diesel, aumento de combustível, no momento em que o brasileiro começa a questionar e a desaprovar o governo Lula, muito em virtude da postura econômica do atual governo. Então, o que o senhor vislumbra para a economia enquanto oposição ao longo desse ano? E se houve alguma tentativa de diálogo justamente com o Davi Alcolumbre, se ocorrido esse diálogo, como ele teria, quais seriam as falas dele com relação à sua agenda, né, a proposta da oposição? Vamos lá. Em primeiro lugar, dizer que quem conhece o Diego Amorim, esse grande jornalista, sabe do quão doce ele é. É um cara agradável e todo mundo gosta dele. Olha, eu não sabia desse detalhe, mas para mim o Diego é uma unanimidade entre gente do PT, porque a gente conversa com todo mundo. E eu não sabia desse fato. Né? Então, assim, a gente tem que receber crítica. Sim. Acusaram tanto o Bolsonaro, né, na época do golpe, não sei o quê, mas ele ia, conversava, o jeito dele, a forma dele. Inclusive, eu sou favorável à reversão da inegibilidade dele. Né? Eu acho que isso aí é uma caçada que estão fazendo com a família, com eles, não é correto. Pautas econômicas, a gente está vendo o preço subir. A gente está vendo uma irresponsabilidade fiscal nesse governo sem precedentes na história. É um filme de terror que a gente está vendo agora, e que o Senado precisa ter altivez nesse momento para chegar e dizer, peraí, vem cá, como é que a gente pode fazer a nossa parte também? O Senado pode dar o exemplo, porque o exemplo precisa vir de cima. Se o governo Lula não faz o exemplo, né, e o Senado tem oportunidade de, como presidente, conversar, trazer, decidir certas situações, o Senado tem que começar também a mostrar, dar o exemplo. Né? Com tantas mordomias, com tantas regalias. Eu abri mão disso tudo. Por que o Senado não pode? O senador, quero repetir, Lazier Martins fez um projeto de resolução interna que diminuía 500 milhões de reais do orçamento do Senado sem muita profundidade. Ele fez um estudo com a Fundação Getúlio Vargas. Só de excesso. Fora o que dá para você mergulhar mais ainda e cortar. E eu acredito que essa relação institucional... Eu, por exemplo, sou oposição ao governo Lula. Todo mundo sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, como presidente do Senado, vou manter o diálogo, vou buscar o diálogo. Eu já votei projetos do governo Lula, como, por exemplo, os Mais Médicos. Depois da nossa deputada Adriana Ventura, lá na Câmara, ter feito um grande debate, tirado certas marmotas dentro do projeto, eu votei a favor. Né? Então a gente precisa ter bom senso. O que for para o bem do Brasil, para o bem dos brasileiros, nós vamos estar a favor. Eu votei contra todo tipo de aumento de imposto. DPVAT, taxa da blusinha, né? A diminuição dos combustíveis na época do governo, votei a favor. E o que tiver que fazer nesse sentido para segurar o Brasil nesse abismo que o governo Lula quer jogar, sabe lá com quais propósitos. É para a China vir socorrer a gente? Eu não sei o que é que tá, porque é um negócio tão surreal, o Janja Palosa, essas gastanças todas aí, com a grande mídia,
no aspecto de que a gente está vendo, né, o que está acontecendo. Então, assim, pode ter certeza que nós vamos ter muita austeridade com relação ao Senado. Fim do foro privilegiado, que a gente já votou no Senado, está 6 anos parado na Câmara. O presidente do Congresso tem força para isso, para negociar com o presidente da Câmara para votar isso. Por que não foi feito até hoje? O fim da questão das decisões monocráticas, votada no Senado, parada na Câmara, nós vamos retomar essa questão também. A PEC antidrogas, um ativismo absurdo do Supremo Tribunal Federal, quando o Congresso Nacional já tinha decidido 2 vezes, tolerância zero. Tanto no governo Lula, como no governo Bolsonaro, nós votamos zero. Aí vai lá o Supremo e libera quantidade de porte. Nós dissemos não no Senado, a oposição forte liderou isso. E agora está parado na Câmara. Eu, como presidente do Senado, vou chegar junto para que a gente possa colocar essas pautas de interesse nacional em andamento. Deixa eu te colocar uma questão aqui. Você falou de coerência, né? Eu acho que esse também é um outro aspecto para quem nos assiste, né? Eu acho que, assim, muitas vezes você está preocupado, né, com o que o fulano fala, o outro deixa de falar. Eu acho que, assim, as ações, os exemplos, eles comandam. Então, assim, o que você deve buscar num político? Além do espírito democrático, dessa percepção de que precisa prestar contas, de que precisa responder, né, de que não está sozinho no planeta e de que o poder não é dele, é uma concessão. A outra é a coerência das pautas. Eu acho que a gente está carente de coerência. A gente está carente de políticos que mantenham no seu dia a dia, da prática política, ainda que com todas as restrições e limitações que a gente sabe que são necessárias, são do jogo, mas que mantenham essa coerência. Então, claro, na política, de vez em quando você precisa fazer concessão, né, para poder apoiar o projeto de terceiros, para lá na frente o sujeito apoiar o seu, mas isso tem um drive, né? Tem coisas que você não pode apoiar de jeito nenhum, tem coisas que você não vai assinar, porque são as convicções que você tem, são os valores que você carrega. Isso. E são esses valores que você colocou na campanha para convencer o eleitor a votar em você. Então, quando você coloca esses valores de lado e pula para o outro lado do balcão sob o argumento que precisa fazer a política, aí eu acho que Aí a questão é, mas se fosse para fazer isso, eu tinha votado no Beltrano, isso, no Ciclano. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa cobrar das autoridades, não importa de quem seja, coerência. Eu, se fosse, por exemplo, eleitor do Lula, coisa que não sou, e nunca serei, e nunca fui, desde garoto, mas se eu fosse eleitor do Lula, isso aqui é um recado para os esquerdistas que estão no chat, eu cobraria coerência. Cobraria do Lula. Você não prometeu picanha? Então agora eu quero a picanha que você prometeu. Tá? Como é que agora você está... O que você está querendo, está fazendo o serviço dos banqueiros e não o da população? Então, assim, é preciso que você tenha coerência na sua pauta de valores. Senão não adianta nada, senão vale tudo completo, é uma disputa só pelo poder em si mesmo, pelo poder político, pelo poder econômico, e acabou. E cada um por si. Aí a sociedade que se dane. Né? Então acho que a gente precisa ter esse drive, né? Coerência e transparência. Coerência e transparência, por exemplo, nessa questão mesmo, você citou da Janja. Né? O Lula falava, vou acabar com o secretismo. Aí a primeira coisa que ele faz, 100 anos de solidão, 100 anos de segredo, em cima dos gastos da Janja. O que a Janja está fazendo com o nosso dinheiro? E o dinheiro é de todos nós, inclusive do eleitor do Lula, do eleitor de esquerda. Então você está tendo o seu dinheiro sendo gasto de uma maneira que você não tem a mínima ideia do porquê. E o pior, quando você começa a pensar, raciocinar, mas 100 anos? Que deve ter alguma coisa muito errada aí para você esconder um gasto público por 100 anos. Muito, muito, muito errada. E eu lembro que lá
Quando o Lula substituiu o Fernando Henrique, o PT, o Lula, fizeram um escarcéu com o negócio de cartão corporativo, que estava começando a ser instalado ainda na época do Fernando Henrique. Nem chamava cartão corporativo. E ele era usado realmente para questões muito pontuais. Hoje o cartão corporativo é Black, Infinity, o sujeito faz o que quer, gasta no que não pode, burla licitação com cartão corporativo. E parece que o Senado se agachou, está de cócoras até hoje, né, porque não faz o seu trabalho. Então eu vou até deixar isso aqui para depois a gente conversar. Eu vou passar aqui para os nossos... Eli, você quer fazer outra pergunta? Só deixa eu pedir aqui para a nossa turma do chat, eu estou deixando uma enquete aqui. Obrigado aí pelo superchat, Ellen. Também temos aqui o superchat da... O Júlio me mandou aqui, ó. Do Glaucio, né? O Glaucio, inclusive, está citando aqui a questão da relatoria especial para a liberdade de expressão. Segura só um pouquinho ali, que eu vou pedir para a Brenda colocar na tela, porque isso aqui também faz todo sentido a gente colocar no teu pipeline, tá? E a gente está com uma enquete. A enquete é a seguinte: você é a favor ou contra a candidatura do Girão contra o Davi Alcolumbre, tá? Olha o que saiu ontem à noite, tá? Já está lá no site, quem quiser os detalhes. OEA enviará a missão ao Brasil para avaliar a liberdade de expressão. E essa decisão foi tomada após a missão que vocês fizeram na OEA. Você, Marcel e Bia Kicis. Por isso que eu falo, veja o que o político está fazendo. O que ele consegue, o que ele conquista. Porque também tem muito que não faz nada. E um belo dia começa com um discurso. Eu sou disso, eu sou daquilo, eu defendo esses valores. Tá bom, meu amigo, no dia a dia, o que você fez? Como é que você usou o seu mandato? Vocês foram lá, bateram na porta da OEA para denunciar tudo que está de errado acontecendo aqui. E aí agora eles vão mandar uma missão. Queria o teu comentário. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente não foi uma vez só lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A gente foi várias vezes. Mandamos vários documentos e na última reunião foi até um pouco tensa. Ah, é? Eu vou contar para você os bastidores aqui. Porque eles tinham marcado uma reunião com parlamentares do Brasil que denunciam os abusos de direitos humanos que estão acontecendo aqui, a censura, ouvindo ONGs como a Vladimir Herzog, ouvindo o governo Lula. Eles convidaram para essa ampla audiência pública lá, como o Congresso americano fez, e nós fomos. Só que na véspera, a gente com passagem já comprada, com tudo organizado, na véspera eles cancelaram. Olha, os detalhes... Será que alguém ligou? Não, aí para ainda. Aí depois revela num grande veículo de comunicação no Brasil, no jornal o Globo, me permita dizer o nome aqui. Não é um grande. Não é um grande. No grande na questão do tamanho. Na questão da história. É um tradicional, tradicional. Aí ele coloca lá, sai uma matéria dizendo que o governo do Brasil convidou, sem data, sem nada, para vir a Comissão Interamericana para o Brasil. Olha só. Uhum. E aí esse foi o motivo para desfazer aquela audiência pública. Aquela coisa do velho empurrar com a barriga. Eu entendi porque a matéria saiu no Globo, então. Então teve interferência e nós fomos lá. Nós não desistimos da reunião. Alguns parlamentares não puderam mais ir, mas eu fui com o Marcel. Bia participou de forma remota. A gente quis gravar, tinha um jornalista lá que estava acompanhando, que mora nos Estados Unidos, e ele quis gravar, nós pedimos para gravar, uma audiência sobre liberdade de expressão, claro, com todo o comissariado deles lá. Não deixaram gravar. Não deixaram. Não deixaram, já começou o clima... Mas peraí, isso é a Relatoria Especial de Liberdade de Expressão? Exatamente. E a Relatoria Especial de Liberdade de Expressão disse que não pode gravar. É muito esquerdista lá, você sabe disso, aparelhado. É igual a República Democrática da Coreia. Pronto. E aí o que foi que aconteceu? Eu, Marcel e a Bia, nós entramos muito duro nisso, né? O que é que estão pensando... Da gente, o que é que eles estão imaginando? Falamos dos presos políticos, essas pessoas não podem esperar mais. Colocamos as diversas denúncias que nós tínhamos feito e eles estavam ali fazendo chacota com a gente, brincando com o Brasil, coisas muito menores em outros países que estavam acontecendo de abusos, de censura, eles tomaram posição. Por que no Brasil não estavam tomando posição?
E saiu um clima azedo. Nós saímos de lá pedindo satisfação. Fomos tomar satisfação. E aí eles marcaram logo para agora. Né? É uma coisa que eles marcaram para vir e eu acredito que eles precisam ouvir todos. Né? Não ainda nos inscrevemos lá, já começamos a nos inscrever para sermos ouvidos. E também eles prometeram fazer a reunião nos Estados Unidos. E agora, Cláudio, eu acho que é a pressão Trump. É o efeito Trump. Porque agora o governo dos Estados Unidos, que é que financia grande parte dessa Comissão Interamericana, da OEA. Agora vai mudar peças. Chegou a hora dos mandatos dessa turma terminar. Então eles estão agora, eu acho que já é o efeito dos Estados Unidos que vai beneficiar aqui o Brasil, se Deus quiser. Tem alguma coisa que a sociedade civil, que nós possamos fazer para aproveitarmos essa missão? Organizações, porque assim, quando a gente vê a esquerda muito bem organizada em ONGs, institutos, não sei o quê, e aí quando eles vão fazer qualquer coisa já estão posicionados, já se tem uma audiência e já estão inscritos, tem algo aí nessa agenda, eles vêm aqui, consultam quem? Eles vão falar com o Ministério de Direitos Humanos, vão falar com a STF, eles vão falar com o Congresso, de que maneira a sociedade pode se mobilizar para deixar muito claro que a versão que vai ser passada para eles não é a versão real. Chegou ontem esse convite, as inscrições dos parlamentares, estamos fazendo, muitos parlamentares do Brasil que denunciam isso, e a gente vai pedir uma audiência pública, ampla, e a população a gente vai informar, né? Temos marcado semana que vem, passar o day after, né? Como colocou o Ari, uma reunião com a Bia, com o Marcel e com vários outros parlamentares para a gente definir uma estratégia, mas isso é muito importante nesse momento que vive de mudança de ares. O céu está começando a abrir. E olha, Cláudio, voltando um pouco para a coerência que você falou, né? Eu acho que é um tripé a política. É coerência, integridade e coragem. Eu sei das minhas inúmeras limitações, e não são poucas, são muitas, né? Mas você pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor e essa candidatura é para representar os valores e princípios e necessidades que o povo brasileiro tem do dia a dia. Por isso que a gente está colocando e pede o apoio da população, né, nessa campanha nacional para que os senadores mostrem o voto. Integridade, coragem e coerência. Coerência. Brenda, põe lá. Eli, com você. Senador, a minha pergunta era até outro assunto, mas eu preciso comentar que o senhor falou aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque eu, junto com David Agape e Michael Schellenberger, fizemos a série de reportagens Twitter Files Brasil, e aí o petismo, o governo, eles responderam a essas reportagens mostrando abusos do TSE, do STF, de Moraes, denunciando somente o Schellenberger, né? Eu não quero ser denunciado, mas por que o AGU, o Messias, o Jorge Messias, denunciou apenas Schellenberger? Para validar a narrativa do petismo de que as nossas reportagens eram um plano imperialista, né, contra a soberania nacional, né? Aí o Schellenberger abriu uma denúncia na comissão, foi recebida pelo Pedro Vaca Vila Real. Esse que vem. É esse que está vindo para o Brasil. E trago aqui em primeira mão o que o Schellenberger me disse sobre a audiência deles. Ele disse que não se sentiu tratado com seriedade, tá? E, enfim, não vai acontecer nada nessa denúncia mais, já está arquivada e tal. Então, eu pergunto para o senhor primeiro, essa visita aí será só para validar a narrativa de esquerda de que é necessário censurar fake news, desinformação, discurso de ódio, a mesma cantilena de sempre, né? Porque o Schellenberger promove agora anualmente, em junho vai ter de novo o Fórum de Liberdade de Expressão lá em Londres. E ouvi de um especialista lá da Aliança Defendendo a Liberdade, uma organização de advogados pró-vida, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem um dos piores critérios de liberdade de expressão, que é super subjetivo e qualquer ofensa, basicamente, eles chamam pela criminalização. Basicamente é isso. Então a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta, que eu vi no Estadão agora há pouco, que o burburinho dentro do petismo é que Alcolumbre no Senado seria baixar a temperatura, enquanto Mota na Câmara, não, pelo contrário, seria aumentar a temperatura no Senado com Alcolumbre e baixar um pouco na Câmara. Então, será que eles estão tentando colocar o cordeiro em pele de lobo? É parte do teatro, pintar o Alcolumbre como essa ameaça ao governo Lula? Vamos de trás para frente.
é o teatro das tesouras aí, voltando, né? Essa situação, essa palavra que você colocou é muito interessante, mas eu vou para um princípio bíblico: a soberba precede a queda, e vale para os dois. Né? Se eles estão achando que vão manipular a população do Brasil está desperta, né? E tá chegando no bolso também. E a tendência não é boa, infelizmente. Mas isso também tem uma coisa que eu aprendi desde a infância: ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. O brasileiro está passando uma provação. Essa questão do Schallenberg, eu estive numa audiência pública dentro do Congresso americano, que o Paulo Figueiredo foi ouvido, Schallenberg, um professor da universidade aí que tem relações diretas com essas ONGs de esquerda e tudo, né, colocada lá. Participaram vários deputados americanos, né? Uma delas foi a Maria Elvira Salazar, que levantou aquela foto do Alexandre de Moraes, mostrando que era um tirano e tudo. E isso está correndo em paralelo. Veja bem, Schallenberg na Comissão de Direitos Humanos, a audiência pública lá com o Chris Smith comandando, que é um dos deputados mais longevos da história dos Estados Unidos. E um detalhe, Cláudio, ele esteve no Brasil. Sim. E eu conheci o Chris Smith pela luta em defesa da vida desde a concepção, há 20 anos atrás, quando ele esteve no Brasil. Olha que coisa, eu nem sonhava em ser político, nem sonhava. E ele também não era senador. Não, ele era deputado já, ele é mais longe. Deputado, né? Ele tem vários, 9 mandatos, sei lá. E é um cara muito comprometido com a liberdade de expressão. Né? Ele é o presidente do Comitê Global, está mudando agora, presidente do Comitê Global de Direitos Humanos também, de tráfico, enfim. E o trabalho que vocês fizeram, do Twitter Files, né, que vocês revelaram para o Brasil, nos deputados que nós falamos ali, foi muito forte. E a soberba precede a queda e cega as pessoas, né, o poder. E eles cometeram um grande equívoco de banir o X. Tem uma série de erros aí deles, dos poderosos, que acenderam o sinal lá nos Estados Unidos. E a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá da OEA, vai mudar. Essa turma tá sendo analisada criteriosamente. Então, eu acredito muito, tá certo, nessa articulação que nós vamos fazer aqui na oposição, em fevereiro, né, para que a gente possa, se tiver um chope dessa turma, a gente jogar a água no chope deles. Muito bem, Danilo Shimano, no ranking dos políticos. Senador, nos últimos anos a gente viu que o governo fez várias tentativas, né, de realmente atacar a liberdade de expressão. A gente teve o caso do PL 2630 na Câmara dos Deputados, pela relatoria do deputado Orlando Silva. A gente teve, no ranking dos políticos também, teve uma ação muito importante no PL, que foi chamado de PL da Globo, né, o PL dos streams, que taxava as plataformas de streaming, inclusive com um grande protagonismo do Partido Republicano, partido de Hugo Mota, que é detentora, né, da TV Record e que seria um grande beneficiado com esse projeto. Teve agora também o governo que quer voltar com a regulamentação das Big Techs. Então são várias tentativas do governo de realmente regulamentar tanto as plataformas quanto a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. E o governo novamente coloca em sua pauta legislativa para o ano de 2025 esses projetos, né, tanto 2630 quanto outras regulamentações. Né? Como o senhor avalia que será a tramitação desses projetos nesse ano, e tanto na Câmara quanto no Senado, e se eles têm alguma chance na composição atual de tramitarem? Né? Olha, excelente sua colocação, porque o ministro Gilmar Mendes já disse que é prioridade para eles. O então ministro do governo Lula da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, falou numa coletiva o seguinte: se o Congresso não fizer, foi uma ameaça, no meu modo de entender, se o Congresso não fizer a regulamentação, o controle da mídia social, ou o governo Lula vai fazer, ou o Supremo vai fazer. Já estava ali falando quase em nome do Supremo enquanto ministro do governo Lula. Olha só, me parece um jogo de cartas marcadas tudo isso. Então, por isso que o Senado não pode ficar pequeno. Porque
eles vão tentar avançar com todas as forças, né? E nós vamos ter que, nesse day after, juntar, né? Nós temos grandes parlamentares ali, tanto na Câmara Federal como no Senado, para continuar junto com a sociedade, no limite das nossas forças, tentando barrar isso, porque o PL da censura e a cassação do Deltan Dallagnol, eu vejo muito nessa... A gente sabe que era o espírito desde o início de tirar o Deltan, de se vingar do Deltan, mas eu acredito que ele fez um trabalho tão bonito nos poucos meses que ele passou, que ele foi um dos grandes articuladores para derrubar o PL da censura, a urgência dele, né? Isso aí incomodou muito, e a sociedade está mobilizada por isso. Então, eu vejo como grandes ameaças, se esse regime continuar, esse sistema aí, com Davi Alcolumbre, com Hugo Mota, né, com apoio desses poderosos, eles vão tentar realmente fazer. Mas a gente vai ter que fazer o trabalho da oposição, junto com a sociedade, tentar segurar ao máximo isso aí. Mas segurar um STF que está mandando e desmandando no Brasil, que não quer saber da opinião pública, né, que não fala nos autos, fala de política o tempo todo, dentro do Brasil e fora do Brasil, e que está obsessivo por essa regulamentação, nós vamos precisar aí de muita transpiração e inspiração. Muita gente na rua, Girão. E muita gente na rua. Agora você falou, todas as grandes mudanças que nós tivemos na história do Brasil foram através das ruas. E o brasileiro precisa voltar às ruas. E perdeu medo, viu? Você vê que eu já tive depois dessa questão do 8 de janeiro, que foi ali uma armadilha, no meu modo de entender, uma arapuca, sim. Justamente para perseguir, para ter justificativa, né, para intimidar quem pensa diferente, quem critica. E eles... mas o brasileiro está voltando para a rua, voltou na questão do aborto, né, naquele momento, em várias capitais, e a gente no impeachment está crescendo. Né? E vai ter agora, dia 16 de março, e é muito importante, né, que todos os meses, eu acredito, eu acho que é aquela velha história da persistência, todos os meses a gente formar essa massa e fazer aí realmente essa blindagem para o restinho de democracia que a gente tem no Brasil, tentar resgatar aí o Estado democrático de direito que foi perdido. E esse é um papel da sociedade junto com os parlamentares que estão compromissados com ela. Deixa eu fazer aqui um quiz. Na sequência eu vou passar para o Ari. Ari, segura aí, já vai pensando na sua pergunta. E na sequência para o Juan, que a gente vai já chegando aqui na nossa reta final. Ô Brenda, coloca na tela. Pode botar aquele link do Wikipedia mesmo, não tem problema não. Eu quero aqui mostrar a lista dos últimos presidentes do Senado. Vai lá embaixo, baixa porque está por ordem decrescente. Vai lá embaixo primeiro, a gente volta. Isso, vamos lá. Tá aí, ó. Vamos lá. Ó, os últimos presidentes do Senado, tá? O Rodrigo Pacheco está no cargo, Davi Alcolumbre antes dele, está aí prestes a voltar, Eunício Oliveira, depois Renan de novo, né? O Sarney, tá? Garibaldi, pode baixar. Isso. Tião Viana, Renan Calheiro de novo, José Sarney de novo. Vai, pode baixar. Aí o Rames Tebet, tá? O Edson Lobão, o Jader Barbalho, o ACM, o Sarney de novo. Aí Humberto Lucena. Por aí vai, tá? Eu quero saber o seguinte, dessa história mais recente, tá? Década de 80 para cá, vamos pegar aí do período democrático, tá? Redemocratização, então, dali para baixo. Em quem você votaria para a presidência do Senado desses aí, caso eles fossem candidatos hoje? E você não tem candidatura, mas você precisa votar num deles. Em quem você votaria? Perguntando para mim? Tô perguntando para você. Rapaz, eu vou te falar, viu? E olha que tem um do Ceará ali, viu? Tem um do Ceará, Mauro Benevides, né? Eunício Oliveira, que eu ganhei a cadeira, né? Nós derrubamos o Golias lá no Ceará, na gestão. E olha, com todo respeito, eu não vejo... eu acho que é como eu falei no início, foi apartado da sociedade desde essa turma aí, né? Foi apartando, e o Senado
tá com a imagem péssima. Eu acho que só quem perde a imagem do Senado hoje, né? Eu pedi até para a equipe, dando spoiler um pouco do discurso que eu vou fazer ontem, pedir as pesquisas mais recentes, né? Mas a imagem do Senado hoje só perde, eu acredito, que para o STF, da opinião pública do Brasil. É muito interessante esse exercício para a gente entender por que as pessoas estão sofrendo tanto, né? A política hoje realmente faz com que você sofra. Você passou a acompanhar mais a política, você tem as redes sociais, tem ministro que gostaria, que já disse, né, que tudo seria melhor antes, quando não tinha rede social, justamente, talvez ele esteja certo, talvez você desconhecendo o que realmente está acontecendo, talvez você só consumindo a informação daquela imprensa, né, abastecida com o dinheiro da SECOM, que é o nosso, talvez você sofresse menos. Mas essa é a dor do crescimento, é você lidar com a realidade, aprender a lidar com a realidade. Isso faz com que a gente também crie, vai engrossando o couro. Mas é muito legal você fazer a gente, né, fazer esse rápido histórico para entender. Nós tivemos a redemocratização e quem foram os presidentes do Senado neste processo, presidente do Congresso Nacional, né? E isso explica muita coisa, eu acho que isso ajuda a explicar muita coisa. Isso nos dá um pouco isso nos leva à reflexão do que precisa ser feito. Afinal de contas é o seguinte, será que a gente consegue resultado diferente fazendo a mesma coisa? Uma pergunta objetiva, eu acabei colocando o sentimento, mas não disse. Conhecendo o histórico, depois dessas gestões todas aí que você falou, não votaria em nenhum. Não votaria em nenhum deles. Em nenhum deles. Então bora botar não aí, tem Breno. estadista. Girão não votaria em nenhum dos presidentes do Senado desde a redemocratização. Ari? Não é para responder essa pergunta. Não, eu não vou fazer você brigar com ninguém, nem ninguém puxar seu pé de madrugada. Dentro do que nós ouvimos, falamos aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senador. O senhor acha viável que se faça uma emenda parlamentar, eliminando o entulho autoritário que nós temos, que é a cassação de mandatos e inelegibilidade, que a Constituição proíba completamente qualquer cassação de mandato ou qualquer inelegibilidade, dando que o direito do voto é sagrado? Ou seja, o senhor acha que é viável apresentar essa emenda constitucional? Porque, no meu entender, só essa iniciativa dá um passo imenso para o processo de respeito e democratização. Eu acho que não se tem que discutir, justificando, eu acho que não se tem que discutir. Espera aí, segura um pouquinho, Ari, cadê o microfone? Parece que a gente está com um probleminha no áudio. Você pode emprestar o microfone? Ele chega lá? Chega, Juan? Vê se chega também, né? Se não chegar... O pessoal estava reclamando aqui um pouquinho que o seu áudio está com... O seu áudio aí, Ari, está com um ligeiro problema. A Brenda vai te passar aí o microfone. Isso. Aqui é assim, ao vivo. Tá aí o Shimano aparecendo aí. Só atravessando. reiniciando. Muito obrigado, Seria viu? Uma medida de uma emenda constitucional proibindo... Pergunta de novo, Ari, por favor, para os senador, nossos espectadores. Senador, eu lhe pergunto se seria viável, que o senhor acha que politicamente teria capacidade de vencer uma proposta de emenda constitucional que proibisse, pela Constituição, a inelegibilidade e a cassação de mandatos. E justifico. Por que a inelegibilidade? Quem vai votar sabe quem vai votar, não precisa ser tutelado. E se eleito, tem que ser respeitado. Congresso é sagrado. Não se tem que tutelar o povo. O povo não precisa de tutela. Não precisa que se diga em quem pode, de que forma votar. O povo sabe. E ainda mais numa sociedade múltipla como nós temos. Eu acho que a partir daí, essa série de interferências externas que se tem ao legislativo, como nós vemos agora a cassação de uma deputada com 900 mil votos, de um outro deputado, como falou do Daltano lá, por motivos fúteis, por um poder que não tem um voto, inclusive por juízes nomeados por questões partidárias e políticas, por favorecimento. Alguém me diz se esses juízes que estão julgando não pediram
não fizeram campanha, não foram pedir a políticos apoio para voto? Me engana que eu gosto, porque eu sei muitas vezes e a quem foram pedir. Então, eu acho que está na hora de se levar realmente a sério. Democracia é isto. E sabe quem queria isto, acabar com isso? Uma pessoa que não teve voz no início e que fez a abertura política. O presidente Figueiredo. O presidente Figueiredo queria não ter inelegibilidade e não ter cassação de mandato. Porque, inclusive, eu que trabalhei no governo militar sei o que custou isto. E sabe por que veio a elegibilidade? Para evitar que o Juscelino fosse candidato. É isso, a soberania do povo, ela tem que ser respeitada, né? Agora, é uma PEC para blindar, aí a gente tem que ter muita responsabilidade no aspecto de, por exemplo, corrupto. Corrupto tem que ser cassado. Tem que ser preso. Tem que ser preso, tem que ser cassado, tem que perder o mandato. Agora, o que estão fazendo da caçada implacável a quem é de direita hoje no Brasil, a quem é conservador, isso não está certo. Isso está errado. O caso da Carla Zambelli é um caso emblemático. O caso do Deltan foi a velocidade da luz. 6 segundos, foi isso? 6 segundos. Por aí. Né? Nós temos, assim, eu acredito que o Brasil precisa retomar cada um no seu quadrado, fazendo um trabalho. Hoje existe um alinhamento político-ideológico de alguns ministros do STF com o governo Lula fortemente. Me parece a atuação do ministro Flávio Dino como se fosse ali um líder do governo Lula dentro do STF. E é muito preocupante isso para o Brasil. Os poderes têm que ser separados. Nós temos que ter ali uma independência. E é essa a nossa luta para que o Senado se levante. É esse o trabalho e é isso que a gente espera amanhã aí com a transparência na eleição. Excelente. Juan Carlos, CEO do Ranking dos Políticos, você. Senador, bom, nós temos um projeto que está parado no Senado há alguns anos que determina o fim dos supersalários, né? A gente falou tanto da tirania do judiciário, mas perante os seus poderes, né, o poder monocrático em si, mas faltou falar sobre a questão justamente dos privilégios que o judiciário tem tido, né? Então, diariamente a gente tem acompanhado em todos os jornais notícias sobre juízes ganhando salários voluptuosos e no momento em que o governo precisa de fato de arrecadação, né? Nós temos esse projeto parado no Senado Federal há alguns anos. Na Câmara dos Deputados, inclusive, o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, apresentou um projeto indo na mesma temática, indo na mesma linha, ou seja, o Guilherme Boulos, que ele é um deputado governista, né? O que falta então, já que há sinalizações do governo e da oposição favoráveis a esse projeto, o que falta então para que esse projeto avance? E qual a opinião do senhor sobre o fim dos supersalários? Falta o presidente do Senado não se submeter a pedidos dessas associações, né? Você sabe que no Congresso tem lobby de tudo. Tem um lobby da jogatina, né? Tá aí as bets, o estrago que as casas bets fizeram para o Brasil. Eu alertei lá atrás, votei contra. O governo que se diz defender os pobres, os menos favorecidos, fez uma devastação nos pobres, nos menos favorecidos, que estão endividados em massa. Nunca se viu um endividamento tão grande. As pessoas perdendo o emprego, perdendo família. Desenvolvendo vício. Por causa do vício, atentando contra a própria vida. Nunca se viu tanto isso, por causa do advento da jogatina. E eles ainda querem agora, e Davi é o grande entusiasta disso, Davi Alcolumbre, liberar cassino e bingo. Olha que loucura. Aí aquela coisa, é o golpe de misericórdia, né? Destrói emprego, uma série de situações. O comércio já sentiu. É porque o comércio já sentiu. É o seguinte, fazendo só um parênteses aqui, o Bet pegou o Bolsa Família, né? Boa parte. Aí o bingo e o cassino vai pegar a aposentadoria. A aposentadoria, olha aí. E tem o crédito consignado agora para a classe média. É um país de endividados. Desculpa, senador, fechando parênteses. E outra coisa, e o crime organizado batendo palma. Opa! E o crime, sabe por quê? Tá aí, os grandes veículos de comunicação. Lavagem. Os tradicionais, como você fala, e todos os outros independentes,
mostrando que o crime organizado está lavando a rodo, está adorando, É. aumentando os seus lucros com essas casas betas. Você imagina o que é que vai acontecer com o bingo, com o cassino? Quem é que ganha com isso? O magnata, né? Então, essa questão dos penduricários, juízes ganhando aí astronômicos, valores aí absurdos, e a gente tem pressionado no Senado para a votação, você sabe disso. O ranking dos políticos é muito atuante, né, nesse trabalho de conscientização ali dentro, eu chamo até o lobby do bem, né, querendo fazer com que as coisas avancem para o país, o respeito ao dinheiro de quem paga imposto, né, admiro muito o trabalho de vocês sabem disso, antes de chegar na política já admirava. Então, falta vontade política, né, falta chegar e fazer e colocar, e não querer juntar dois projetos, um dá com a mão e o outro tira. Você sabe disso, que tem projeto nesse sentido, e essa era a estratégia para fazer, mas nós não deixamos. Muito bem. Você é ótimo de expressões, eu vou te dar uma sugestão também de volta. Quando você quiser falar dessa mídia aí que você chama de grande, chama de velha mídia. Boa. É velha, é a velha mídia. Tradicional. Tradicional não, é velha mídia. É a velha mídia. Senhoras e senhores, a gente vai aqui, a gente chegou aqui no nosso encerramento do programa. Eu espero que vocês que nos acompanharam tenham gostado aqui da nossa sabatina, um novo modelo. Inclusive faremos outras vezes com os nossos convidados, nossos parceiros, que normalmente participam, aí, colaboradores nossos, participam em diversas lives. Hoje estão todos juntos aqui na plateia. E eu agradeço demais a vocês que participaram, que fizeram aqui, que votaram na enquete. A enquete, 93... Eu fiz 2 enquetes, tá? Eu vou te dar o resultado da primeira. O resultado da primeira é o seguinte. A enquete que perguntasse se o sujeito aqui era a favor da tua candidatura contra a do Davi. Sim. 93%, 92%, não, 93% e 7% contra, 93% a favor. Poxa, que bacana isso, hein? Então você está... Consciência. Se fosse pelo voto do chat, você estava eleito presidente do Senado. Poxa, aumenta a minha responsabilidade ainda mais. Muito obrigado, pessoal. Tá? E aí a outra pergunta que eu fiz aqui, estou encerrando a enquete agora, você acha que o Davi será pior, caso eleito, será pior que o Rodrigo Pacheco? Aí essa é a última pergunta que eu quero ouvir de ti. A nossa... Me responde que eu te dou o resultado da enquete. Não me diga o resultado, pra você, eu não tô sabendo. Para não te influenciar. Vai. Eu não estou sabendo. Eu tenho dito isso, né, que a tendência é de ser muito pior. Não é nem muito pior do que a do Pacheco? Por quê? Porque o Pacheco, pelo menos, tem um respeito da liturgia do cargo ali, ouvir, né? Ele, pelo menos, se preocupa um pouco com o regimento do Senado Federal, um pouco. O Davi, eu já vi ele atropelar diversas vezes, né? Barbarizar nesse aspecto. Então, é muito... Tem senadores lá, e são muitos, não são poucos, que eu não sei se vão mostrar o voto, porque temem perseguição, enfim. Mas eles dizem o seguinte, que o Davi, que nós vamos sentir saudade, se Davi ganhar, nós vamos sentir saudade de Rodrigo Pacheco. De Rodrigo. Ai. Olha aqui, 85% também acha. Dos nossos entrevistados aqui, acham que o Davi vai ser muito pior, vai ser pior do que o Rodrigo Pacheco. Então, senhoras e senhores, eu termino por aqui. Agradeço demais aí a participação de todos vocês. Agradeço a sua presença aqui, Eduardo Girão, Ari, Juan, Danilo, Eli. Muito obrigado, viu? Excelente. Vocês realmente ajudam a elevar a régua aqui do debate. O nosso objetivo é sempre esse, é qualificar o debate. Para qualificar o debate, a gente ajuda não só com boa informação, mas com formação. Por isso que aqui são todos professores. É uma aula, todo dia é uma aula de política, uma aula de cidadania, uma aula de economia. Então, chame, convoque seus amigos, seus conhecidos, colegas, inimigos, rivais, a assistir aqui as nossas lives, a nossa live da sobrevivência aqui, a nossa trincheira, a nossa resistência, a trincheira da República, todo dia, meio-dia, tá? Amanhã a gente tem eleição para o Senado de manhã, começa às 9? 10 horas da manhã. Então 9 é o esquenta ali, às 10 começa o processo eleitoral e à tarde
16, né, ali por volta 16, lá na Câmara dos Deputados. Então, a gente vai permanecer na cobertura em todas as nossas redes sociais. Aqui neste QR Code você tem acesso a todos os nossos canais, as redes sociais, e também cortes e vídeos que a gente sobe aqui no canal, e também lá no claudiodantas.com.br, noticiário com análises de gente qualificada como as que participaram hoje aqui do programa. Tá bom? Vejo vocês lá. Mais uma vez, obrigado, boa sorte. Obrigado, amanhã. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Só um bastidorzinho que eu gosto de quebrar esse clima, que aqui é muito informal, né? Aqui é. Mas eu dizer para você uma coisa. Cláudio, você está de parabéns, porque você... e vai acontecer isso. A sociedade sempre passa um pouco à margem dessa questão da eleição do presidente de Senado, das casas legislativas, sempre. Mas o Cláudio teve uma iniciativa brilhante que eu tenho e que já fica para a história. Só a intenção de você fazer o debate aqui comigo e com o Marcos Pontes, isso nunca foi feito em nenhum lugar. Eu pesquisei, né? Eu achei isso fantástico, a sua iniciativa. O Marcos queria vir, o astronauta Marcos Pontes queria vir. Teve um problema grave, assim, mas questão do ouvido dele, ele veio de um voo internacional, ele já tem um problema crônico, mas vai ficar tudo bem. E eu queria lhe parabenizar por essa iniciativa, porque isso leva cidadania para as pessoas. Parabéns por toda a sua equipe, competente, carinhosa, e quem ganha com isso é você. Muita paz. Tchau.